Vamos ver neste vídeo a implementação da fase 2 do plotador de gráficos. A principal limitação do software desenvolvido na fase 1 é que se você alterar a dimensão da janela, o gráfico não segue essa mudança de dimensão. Por exemplo, se nós maximizarmos o aplicativo, o QLabel mudou de tamanho, mas o QPixMap que está dentro do QLabel permaneceu com o seu tamanho anterior. Para isso, nós vamos substituir esse objeto que a gente acrescentou aqui no design, que era o QLabel, dentro do qual a gente exibia o gráfico, por um outro objeto que não vai ser da classe QLabel, vai ser de uma classe que nós vamos desenvolver. Esta classe que nós vamos desenvolver é como se fosse um QLabel melhorado. Para isso, nossa classe vai herdar da classe QLabel, porém vai modificar alguns comportamentos existentes no QLabel original para que o QLabel que nossa classe vai herdar receber um sinal para se modificar de tamanho, ele além de simplesmente alterar suas dimensões, também já redimensione o Pixmap que existe dentro dele. Então esta nova classe, que vai substituir o QLabel, eu vou criar utilizando a funcionalidade prevista para isso aqui no Qt Creator. No nome do projeto, eu vou clicar com o botão da direita, Add New, e eu vou adicionar uma nova classe C++. Isso é uma classe C++ porque ela não vai ter um designer, não é uma classe Qt. Então uma classe C++, escolhi. O nome desta classe eu vou chamar de gráfico, e esta classe, como classe base, vai ser uma classe customizada, e eu vou selecionar aqui que a classe base dela é a classe QLabel, é a classe da qual ela é. E como é uma classe que vai precisar dialogar com outras classes Qt através de sinais e slots, eu escolho adicionar a opção QObject, que todas essas classes devem ter. Quando eu clicar aqui, isso vai gerar o esboço do gráfico.h e do gráfico.cpp. Nos arquivos .h e .cpp que foram criados automaticamente pelo Qt Creator relativos à classe gráfico, a gente vai ter de fazer uma série de alterações. No arquivo gráfico.h, a primeira e mais simples delas é alterar a declaração do construtor dessa classe, que em vez de ser um construtor default que recebe nenhum parâmetro, a gente vai ter de alterar para que ficar no padrão de todas as classes que devem dialogar com outras classes Qt. Então a gente precisa incluir um parâmetro que é o ponteiro que aponta para o pai com valor default no PTR, como existe em todas as outras classes Qt. Em seguida, a gente vai ter de mover todos os dados que são utilizados para plotar gráficos, que hoje em dia estão declarados na classe da janela principal, para esta classe gráfico, que é ela que vai fazer os gráficos. Então, para permitir que a classe principal obtenha e dialogue com esta classe, a gente vai ter de criar algumas funções memo públicas. Com isso, a classe principal, que alterava diretamente o valor de alguns dados membros, agora vai chamar uma função da classe gráfico que fará a mesma coisa. Por exemplo, a gente vai criar funções de consulta empty, que retorna true se não existir nenhuma função, e size retorna o número de funções. Duas funções de consulta getEval e getCore, que é para retornar a iésima função e a iésima cor. Isto vai ser utilizado, por exemplo, pela função que exibe a tabela com a lista de funções. Então ela precisa ter acesso ao texto das funções e precisa ter acesso à cor dessas funções. Precisamos ter uma função que acrescenta uma nova função à lista de funções, limpa funções que alteram os limites, eu passo o mínimo x, máximo x e o valor do expoente do eixo x, mesma coisa para o eixo y, e a função que desenha gráfico. A função que desenha gráfico vai ser chamada pela interface principal e deve fazer aquilo que atualmente é feito na função desenha gráfico que está na classe principal. Depois nós vamos mover funções auxiliares que existiam na main plotador.h para gráfico.h. São as funções de conversão de coordenadas, porque elas agora só serão utilizadas dentro da classe gráfico. E os dados que são necessários para traçar os gráficos, a gente vai movê-los, tirá-los como membros privados da classe main plotador para acrescentar na classe gráfico. São os vetores que contêm as funções e as cores das funções, os inteiros altura e largura, os quatro doubles com os limites mínimo e máximo x e y, e os inteiros
que contém o número de marcadores. No construtor da classe gráfico, nós vamos acrescentar a chamada ao construtor da classe QLabel, já que herda desta classe. E vamos mover do construtor da classe MainPlotador, que nós tínhamos feito no arquivo mainplotador.cpp, as chamadas aos construtores dos dados membros que foram movidos dessa classe para a classe gráfico, eval, co, etc. E vamos alterar algumas propriedades que a classe gráfico herda da classe QLabel. São coisas que a gente tinha feito no Qt Design, na época que a gente alterava diretamente as propriedades do QLabel utilizando o ambiente gráfico do Qt Design. Agora nós vamos ter de modificar chamando funções. Então vamos mudar a política de redimensionamento para expanding usando a função setSizePolicy. O tamanho mínimo, usando a função setMinimumSize, nós vamos mudar para 540 por 540. A moldura vai ser um box sem sombra e o alinhamento vai ser centralizado, tanto na horizontal quanto vertical. Nas demais funções da classe gráfico, nós vamos fazer a implementação do seu código. Na função empty é bem simples, é só ela retornar o empty do vetor eval. A função size retorna o size do vetor eval. A função getEvalIndice retorna eval@i, que esse et já vai gerar exceção se o índice for inválido. getCo a mesma coisa. E a função que insere uma função no gráfico, a função pushFunção. Ela recebe como parâmetro um string com a função e a cor, que é uma quecolo. Então a gente vai fazer isso movendo parte do código que estava na função slot incluir função para esta função pushFunção. Quais partes vão ser movidas? A criação de um evaluador, depois alterar a função do evaluador para ser o parâmetro função. Isso aqui vai gerar uma exceção se a função for inválida. Inserir o evaluador na lista de funções e inserir cor na lista do cor. O restante do código que estava na função slot incluir função permanece lá, inclusive o try. Dentro do try a gente vai chamar essa função da classe gráfico agora. A função clear funções da classe gráfico vai limpar o vetor de funções e o vetor de cores, e a função setLimits vai calcular todos os valores min_x, max_x, min_y, max_y e o número de marcadores nmarkx e nmarky. Para desenhar o gráfico, basta mover todo o código da função desenhar gráfico que a gente fez na classe MainPlotador para a função correspondente desenhar gráfico na classe gráfico. Só precisa alterar toda vez que você fazia referência ao objeto gráfico da UI, ou seja, ao QLabel que a gente inseria no Qt Design, você vai fazer referência agora ao próprio objeto diz. Por exemplo, a largura do gráfico de UI vai virar a largura de diz, simplesmente chama a função width. No MainPlotador, a gente vai começar alterando o layout geral dela no Qt Designer. Então remova o QLabel que está lá no design, deixando momentaneamente a interface apenas com o keyframe. Depois vamos mexer no código, no ponto .h e no ponto .cpp da classe MainPlotador. No ponto .h, várias funções a gente já deve ter movido do ponto .h da MainPlotador para o ponto .h da gráfico.h. E a gente vai acrescentar um novo dado privado, um ponteiro gráfico que aponta para um objeto da classe que a gente acabou de criar gráfico, que esse vai ser o objeto que vai substituir o QLabel que a gente acabou de remover do design. No construtor dessa classe, várias chamadas aos construtores dos objetos que faziam parte da classe MainPlotador não devem estar mais lá, e a gente vai acrescentar a chamada ao construtor do novo dado membro gráfico, que é um ponteiro, e a gente vai inicializar alocando com new. No construtor, a gente calculava diretamente os valores de min_x, max_x, etc. A gente vai substituir isso por uma chamada à função setLimits da classe gráfico. Em seguida, nós vamos inserir o objeto dentro do nosso design. O QLabel a gente tinha inserido utilizando o Qt Design. Aqui a gente vai ter de fazer isso utilizando uma função, a função insertWidget, que a gente vai inserir esse objeto dentro do layout horizontal que tem esse nome, horizontal layout, insira o objeto gráfico na posição 0, ou seja, na primeira posição à esquerda do keyframe. E vamos chamar a função desenhar gráfico da classe MainPlotador para fazer o desenho inicial, o desenho vazio do gráfico.
Nos slots dessa classe a gente vai fazer uma série de modificações. Por exemplo, nos slots automáticos, que eram chamados sempre que o valor de um spinbox era alterado. A gente não vai mais fazer o cálculo diretamente das variáveis min_x, max_x, até porque essas variáveis agora são da classe gráfico. A gente vai substituir em todos esses slots por uma chamada à função setLimits da classe gráfico. E vai continuar fazendo no slot que fixa o valor máximo de um eixo, então alterar o valor máximo do spinbox que fixa o valor mínimo do mesmo eixo. E cada vez que a gente alterar um limite, chama a função desenhar gráfico. No slot automático, que é chamado quando pede para apagar o gráfico, a gente vai substituir a chamada dos vetores eval, clear, etc. Esses vetores não fazem mais parte da classe main_plotador, por uma chamada à função clear funções da classe gráfico. Mantém o restante, chamando exibir funções e desenhar gráfico. O slot para incluir função, a gente vai chamar a função push função da classe gráfico. Mas vai manter o try_catch, a gente vai chamar essa função dentro do try_catch, e a exibição da mensagem de erro, caso o catch seja ativado. A exibir funções da classe main_plotador, onde chamava o size de eval antigamente era um dado da classe main_plotador, agora a gente chama a função size da classe gráfico, a função getEval e a função getCore, todas da classe gráfico. Para desenhar o gráfico, a gente já moveu todo o código para desenhar gráfico da classe gráfico, a gente faz simplesmente uma chamada a esta função desenhar gráfico. Com isso, o seu programa já deve funcionar e o resultado esperado não muda nada em relação àquilo que a gente tinha ao terminar a fase 1. Então, a gente, por enquanto, ainda não tem redimensionamento automático do gráfico. Para fazer com que a imagem do gráfico se redimensione automaticamente cada vez que o QLabel dentro do qual ele é exibido for redimensionado, a gente vai utilizar o fato que todos os objetos QT são formados por herança, ou seja, todos os objetos QT herdam da classe QWidget, que é a classe base de todos os widgets. Esta classe QWidget tem uma função resizeEvent, que é uma função que é chamada sempre que o widget é redimensionado. Esta função é uma função virtual, que é um tema que nós vamos tratar na próxima unidade. Mas, em linhas gerais, o fato de ser virtual faz com que essa função possa ser substituída por uma função com o mesmo nome que você implementar numa classe herdeira, como a nossa classe gráfico, que herda da classe QWidget. Então, se a gente na classe gráfico implementar uma função resizeEvent com a mesma assinatura que a função do mesmo nome que existe na classe QWidget, é ela que vai ser chamada cada vez que o objeto for redimensionado. Esta função resizeEvent recebe como parâmetro um ponteiro para um objeto do tipo QResizeEvent, que tem dois membros, o tamanho antigo e o tamanho novo. O que a gente vai implementar nesta função é que, se o tamanho antigo for diferente do tamanho atual, a gente redesenha o gráfico. Para que isso aconteça, a função resizeEvent vai ter exatamente esta assinatura aqui, ou seja, o nome tem de ser esse, o parâmetro tem de ser um ponteiro para o QResizeEvent, e quando a gente estudar métodos virtuais, vai ver que essa tem de ser uma função do tipo override, ou seja, uma função declarada na classe herdeira, mas que substitui uma função existente com o mesmo nome na classe base da qual ela herda. O que é que essa função deve fazer? Chamar a função original de redimensionamento da classe QLabel, então chama resizeEvent da classe QLabel, passando como parâmetro o mesmo evento que ela recebeu, e em seguida, se os tamanhos forem diferentes, chama a função desenhar gráfico. O resultado esperado é que, se você tiver o seu aplicativo em funcionamento e você alterar a dimensão da janela principal do aplicativo, por exemplo, maximizando, o gráfico seja redesenhado para se ajustar às novas dimensões do QLabel da janela do aplicativo. Nós vamos utilizar o fato de nós termos criado essa classe gráfico, que herda de QWidget, e que, portanto,
pode substituir funções virtuais que existam na classe QWidget para adicionar uma outra funcionalidade ao nosso aplicativo, que é muito comum em programas traçadores do gráfico. É a possibilidade de clicar em um ponto do gráfico e o aplicativo exibir as coordenadas aproximadas x e y daquele ponto no qual nós clicamos. Para isso, nós vamos sobrecarregar uma outra função que existe na classe QWidget, a Mouse Release Event, que é uma função que é chamada sempre que você soltar o botão do mouse, ou seja, você clicou e soltou, quando soltar vai ser chamada essa função. A gente vai utilizá-la para emitir um sinal, isso porque a classe QLabel não emite um sinal quando é clicado. A gente vai fazer com que passe a emitir a função Mouse Release Event. O parâmetro dela tem um membro posição que permite calcular o ponto x e y de onde ocorreu a clicagem. São esses valores que a gente vai colocar no sinal que será emitido. Na declaração da classe gráfico, do gráfico.h, a gente vai acrescentar duas coisas. Um novo sinal, o Sign Graphical Clicked, com dois parâmetros, x e y do tipo double. É o sinal que será emitido sempre que o usuário clicar em algum ponto do QLabel. Na realidade não é do QLabel, é do objeto da nossa classe gráfico, que herda da classe QLabel. E vamos acrescentar a declaração de uma nova função privada, a função que tem de ter exatamente esta assinatura aqui, Mouse Release Event, que recebe como parâmetro um ponteiro para um Mouse Event, que é uma função do tipo override para substituir a função existente na classe widget, que é a classe base do Qt. No gráfico.cpp nós vamos implementar esta função Mouse Release Event. Ou seja, o que é que ela vai fazer? Chama a função original da classe QLabel, a Mouse Release Event da QLabel, que não deve fazer nada, já que o QLabel não tem nenhum comportamento específico quando responde a um clique, mas a gente chama de qualquer forma para respeitar o paradigma básico da programação baseada em herança, que uma classe mais evoluída chama as funções base das classes básicas. Depois nós vamos obter a posição do ponto que foi clicado, que está disponível através da função de consulta position do objeto evento. Vai converter as coordenadas em pixels para os valores x e y, usando as nossas funções auxiliares, e emite o sinal Sign Graphical Clicked com os valores de x e y, que vão ser enviados para a classe da janela principal, a main plotador. Aí na classe main plotador, a gente vai criar um slot Graphical Clicked, que vai reagir à chegada desse novo sinal. No construtor da classe main plotador, a gente vai conectar o sinal da classe Graphical Sign Graphical Clicked com esse slot Graphical Clicked da classe main plotador que a gente acabou de declarar. E na função slot Graphical Clicked, na implementação desse slot, a gente vai formar uma keystring com conteúdo x igual ao valor, y igual ao valor, onde esses valores são os parâmetros que foram recebidos no slot, e vai exibir essa string com uma mensagem temporária na status bar, que você tem acesso chamando a função membro status bar, e desse objeto status bar você vai utilizar a função show message para exibir essa mensagem como parâmetro temporário durante 2 segundos. O resultado esperado é que se você tiver um gráfico da função seno e você clicar aqui próximo do primeiro ponto de máximo, você deve aparecer aqui embaixo uma mensagem temporária durante 2 segundos aproximadamente, dizendo que o valor de x é próximo de π sobre 2 e o valor de y é próximo de 1.